exemplo, um case, né? Esse case é muito bacana. Esse cara, o Doug, ele é designer de equipamentos médicos, né? Lá na GE, que é a General Electric, né? Que é uma empresa que desenvolve máquinas de ressonância magnética. O que aconteceu? Em nenhum momento o Doug pensou na experiência dos pacientes e quais seriam as sensações humanas sentidas ao usar esse aparelho. Ou seja, ele é um designer muito bom, o cara é top em tecnologias e ele desenvolve máquinas de ressonância magnética, tá? Só que ele não pensou quais eram as sensações que as pessoas iam ter a hora que entra dentro da máquina, aquele barulhinho que deixa a gente meio maluco. Para quem tem síndrome do pânico, tem muita dificuldade de entrar em máquina de ressonância magnética. Aí uma fotinho da máquina para quem não conhece. E aí o que aconteceu? Como eu disse, ele era muito bom em tecnologia, então a tecnologia para ele não era o problema. Aliás, era muito boa, né? Mas uma parte desse tripé da inovação faltou. Por isso que a gente vem tratar esse termo do design thinking, né? O resultado foi que as crianças ficavam aterrorizadas, com muito medo com a máquina, com o barulho, com o ambiente, e 80% delas precisavam ser sedadas antes do exame. Então, vocês imaginam quais eram as consequências de precisar sedar 80% das crianças por conta do que elas sentiam ao entrar na máquina. Então, uma parte desse tripé, né? Então, ele ficou muito chateado. E aí, a forma de pensar do design e o foco no cliente final foi, então, aplicada. Eles pensaram, né? O que aconteceu? Eles frequentaram locais comuns de que crianças frequentam, né? Como parques. E o objetivo era atendê-las pelos olhos, entendê-las, né? Entendê-las pelos olhos e saber quais os critérios que um ambiente deveria ter que fosse agradável para elas. Então, eles foram nos ambientes que as crianças costumam frequentar para poder entender o olhar, o que as crianças enxergam, o que as crianças gostam, qual o local que as crianças gostam de estar, né? E aí eles pensaram num ambiente que fosse agradável. E aí o que aconteceu? E é importante também lembrar que a GE ela apoiou a iniciativa, mas não deu nenhum recurso financeiro, ou seja, o cara tinha que pensar, né? E sem finanças, né? Então ele tinha que gerar um resultado, um design thinking aí para não precisar sedar 80% das crianças e sem dinheiro, né? E aí o que aconteceu? Ele tinha um desafio que era trabalhar um ambiente, né, em torno da máquina, visando reduzir o medo que as crianças tinham e a necessidade de sedativo, porque querendo ou não, você precisar sedar a criança para entrar na ressonância tem um risco muito maior, né, do que ela entrar por conta própria. E aí os resultados, né? Tanto a sala quanto a máquina de ressonância magnética foram transformadas em um ambiente que representava histórias e aventuras, né? De desenhos queridos para as crianças, como navio, viagem no espaço, floresta, fundo do mar, e que criança não ia querer entrar dentro de um submarino, né? Bacana contar para vocês que quando eu estava fazendo essa aula, a minha filha estava do meu lado e ela disse assim: mamãe, eu quero ficar muito doente. Olha como é bacana essa questão do design thinking. É lógico que ela é uma criança, ela não entende essas questões de doença, mas para ela, o resultado lá do Doug foi muito positivo, que ela ia adorar fazer esse exame. Né? E aí, qual foi o impacto? Foi a quantidade de crianças que necessitavam de sedativo, que caiu de 80% para 10%, né? Que mais as crianças com necessidades especiais mesmo, que iam precisar de sedativo, e não quase todas, né? Que é 80%. Olha o resultado aí das máquinas de ressonância da GE, como é que ficaram. E aí, quando eu fui colocar essas imagens, a minha filha ficou toda encantada e falou que queria fazer o exame de qualquer jeito. Que criança que não ia gostar de entrar aí num submarino. Ou então numa floresta, né, gente? Muito bacana. Então, quer dizer, né? A essência da abordagem do design thinking
é lembrar que existe sempre um ser humano que será impactado por essa solução, né? Não importa se a gente está tratando de uma solução altamente tecnológica, não importa se a pessoa está investindo muito dinheiro, né? Você precisa sempre lembrar que quem vai estar por trás dessa resolução é um ser humano, e você vai precisar olhar como ele, sentir as necessidades dele.